golpistas. Já vamos aos golpistas, porque esse é um outro assunto do dia também, Guga. Explica aí o que é que começou a acontecer hoje no Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento de mais um núcleo daqueles chamados Núcleos do núcleos, golpe, né? núcleos do golpe. Isso aí é o Tem Paulo Gonet, o procurador. Procurador-Geral da República, que fez a denúncia. Porque É, o que começou hoje foi uma sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que cuida desse processo dos golpistas, para decidir se aceita ou não a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República quanto, contra esse novo grupo de golpistas. Explica não, o esse novo núcleo grupo de 3 ele está sendo golpistas. julgado, ele vai para cadeia, todo mundo. É aquele núcleo do Kits Pretos. É o núcleo que planejou o punhal verde e amarelo, que era o plano de assassinar, no limite, sequestrar e até assassinar o Alexandre de Moraes, o Alckmin e o Lula. Esses Kids Pretos hoje tem 9 golpistas sendo julgados. Esse julgamento a gente já sabe que vai terminar com a condenação deles, assim como terminou nos outros núcleos que já passaram. O núcleo 1 e o núcleo 4. Agora é o 3, depois tem o 2. O 2 vai ser em dezembro. Esse núcleo 3 são 8 militares e um policial federal. É a turminha que monitorava agentes públicos e que planejava, inclusive, matar. Tem nesse meio aí, se eu não me engano, o general, aquele que Mário Fernandes, né? O Mário Fernandes é desse núcleo também, se eu não me engano. Mário Fernandes, que ele era o cara que estava à frente desse plano. Ou então estão os que fizeram junto com ele a manobra de monitorar o Alexandre de Moraes e o Lula, a fim de matá-los, de sequestrar e matar. Eles chegaram a pôr em prática o punhal verde e amarelo. Eles foram atrás de autoridades públicas, eles monitoraram. E esse é talvez um dos pontos que mais chocou, que mais chocaram os ministros do STF, o Alexandre de Moraes, quando eles descobriram que tinha um plano para matar. Esse é a turma que está sendo julgada agora, do núcleo que, portanto, colocou em prática uma operação chamada Punhal Verde e Amarelo, que poderia até matar o presidente É, são, eleito. são 10 réus, 10, mas 10. bota a fala do Paulo Gonet, do Procurador-Geral da República, hoje, essa fala de hoje, onde ele explica esse núcleo, né? Quer dizer, e explica a principal acusação que tem contra esses réus que começarão a ser julgados agora. As investigações escancaram a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa, que para isso se articulou e se lançou a providências executórias devidamente armada. Vladimir Matos Soares acentuou que a posse do novo presidente eleito nem sequer havia sido preparada, porque diz: nós não íamos deixar. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, o Ramagem. E Bolsonaro faltou pulso para dizer: não tem general, tem coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria, toda, 100%. Só os generais que não deixavam. As Forças Especiais do Exército Brasileiro, conhecida como Kids Pretos, são unidades de elite que desempenham um papel crucial na defesa nacional e na execução de operações complexas em ambientes adversos. Com uma estrutura organizacional voltada para a eficiência e a eficácia, essas forças são treinadas para realizar missões que vão desde o combate convencional até ações de contra-insurgência, resgate de reféns e operações de ajuda humanitária. A seleção dos integrantes é rigorosa e o treinamento abrange uma variedade de habilidades, incluindo táticas de combate, sobrevivência e infiltração em território inimigo. A reunião de membros dessa força de elite, com conhecimentos técnicos de estratégia, se deu em 28 de novembro de 2022 e o seu objetivo era o de conspirar contra os mecanismos democráticos de sucessão no poder. Configurou-se nessa reunião etapa da ruptura do regime constitucional, inserida de modo saliente no processo da tentativa de golpe de Estado. Integrantes deste núcleo
pressionaram agressivamente o alto comando do Exército a ultimar o golpe de Estado. Puseram autoridades públicas na mira de medidas letais e se dispuseram a congregar forças militares terrestres ao serviço dos intentos criminosos. É significativo notar que os integrantes deste núcleo tinham ciência de que a narrativa da fraude eleitoral, que era difundida para tentar apoio popular ao golpe, não procedia. Quando ele fala em forças terrestres, é porque o general Estevão Teófilo Gaspar, que era o comandante das forças terrestres, portanto, alguém que poderia colocar realmente nas ruas parte do exército para encabeçar o golpe, ele participou, né? Ele topou, ele era o nome mais próximo do Bolsonaro que estava ali no alto comando do exército com poder realmente de ação e que poderia ter ajudado e colocou à disposição a tropa dele. Ele é um dos réus hoje e vai ser condenado também. Esse é um grande general, muito importante, portanto, e que está hoje entre os réus. O general Mário Fernandes, que foi o autor do Plano Punhal Verde e Amarelo, e era também, trabalhava ali ao lado da porta do Jair Bolsonaro. Ele fez parte do governo Bolsonaro e ficava ao lado do Bolsonaro. Ele está no núcleo 2, não está neste núcleo. Ele será julgado em dezembro, o autor do Punhal Verde e Amarelo. Porém, aqueles que estavam na operação desse plano de executar a autoridade pública são esses kits pretos, esses militares que fazem parte de uma força especial, que receberam todo esse treinamento aí que vocês viram o Paulo Gonet falar e que atuaram também no Punhal Verde e Amarelo, além de monitorarem agentes públicos, além de criarem uma narrativa e forçarem militares da alta patente a aderirem ao golpe. Trabalharam também junto com o Gabinete do Ódio na internet, atacando aqueles militares que não queriam aderir ao golpe. Então, é essa turma, os kits pretos, mais um policial federal muito radical, o Vladimir Matos Soares, que ficou famoso porque um áudio dele que vazou, ele dizia que eles iam matar meio mundo. Esse agente da Polícia Federal, Vladimir Matos, é o do áudio que diz isso, que diz que se fosse necessário, eles matariam meio mundo, essa frase é dele, para colocar em prática o golpe do Jair Bolsonaro, que segundo um monte de gente desonesta intelectualmente ou simplesmente estúpida, não aconteceu. Para negar um golpe que está completamente documentado e que o próprio Bolsonaro não nega, dizendo que ele não aceitou, mas que de fato tinha um golpe em prática, nem ele nega, mas tem fanático bolsonarista que ainda tenta falsificar a história porque não quer acreditar ou porque é mau caráter. Mas é essa Não, gente que vai ainda cair. tem essa gente que você chama de estúpida, e chama com razão. Ainda tem quem diz, olha, vem cá, mas não teve golpe, como não teve golpe, não tem por que punir, mas vem cá. E tentativa de homicídio não é um crime? Pois é. Você tenta matar uma pessoa e não consegue. Oi? Aí então, mas eu não matei. Eu não matei, portanto ninguém me vem aqui tentar. Não, mas você tentou. É, até tentei, mas não matei. Ah, bom, então pode ir para casa, numa boa, que isso. Você apenas tentou. Foi mal sucedido, né? Você fracassou. Essa sua tentativa de assassinato fracassou. Pois Então vá é. para casa. Agora não tente de novo, não, viu, meu filhinho? Tá brincando? Tentativa de homicídio, como tentativa de golpe. Tentativa de golpe é crime e muito mais grave. Porque se fosse um crime, se essa tentativa tivesse se consumado, meus amigos, queridos amigos e amigas, nós não estaríamos aqui conversando sobre isso, porque nós estaríamos sendo censurados. Entendeu? As Pois empresas é. jornalísticas, ou elas se perfilavam à nova ordem, a ordem é ditatorial, Pois é. ou elas não receberiam mais anúncios, ou elas não seriam impedidas, mesmo na base da força, a publicar as coisas. Eu vivi esse período brabo da ditadura, o período inicial, o período mais perverso que teve, nos anos 69 até 70 e poucos, e o final da ditadura. Era assim, era assim.
Você saía na rua, você não sabia se você voltava, porque você podia ser preso. Não tinha esse negócio de ordem judicial, não. Não, só pode ser preso com ordem judicial. A Polícia Federal só pode bater na porta da sua casa a partir das 6 da manhã. Antes disso, não. O lar é uma coisa inviolável. Na ditadura, nada disso vale. E se essa tentativa de golpe, liderada pelo senhor Jair Bolsonaro, que envolveu muitos civis e militares principalmente, e cuja história ainda não está contada em definitivo, porque a gente ainda vai descobrir muito mais coisas daqui para frente, poderia ter resultado nisso, no restabelecimento de uma ditadura que sempre foi o grande sonho do Jair Bolsonaro, e não só dele. E não só dele. Claro, claro. Aliás, quantas declarações vocês já ouviram de Tarcísio a respeito do golpe militar de 64, que instituiu uma ditadura que durou 21 anos, que cassou mandatos, fechou o Congresso, torturou, matou e fez corpos desaparecerem? Quantas declarações vocês já ouviram de condenação indignada do Tarcísio? Nem Hum. indignada, nem não indignada, certamente nenhuma. Ele também foi um militar, mas não só por isso. Ele é um cidadão de direita, sempre foi, e que cedeu também aos apelos da extrema-direita sem nenhuma dificuldade. Quantas você viu, quantas declarações vocês ouviram do seu Caiado sobre isso? Do seu Romeu Zema Zero. condenando a ditadura de 64? Não viram e nem vão ouvir. E se esse golpe, repito, tivesse consumado, sido consumado, esquece. Nós não estaríamos aqui conversando sobre nada disso, porque nós não podíamos. Na época da ditadura, eu tive artigos, eu tive até contos das revistas literárias censurados, porque não podia. Opa, isso aqui não. Isso aqui é para criar um clima contra a ditadura. Oi, mas quem não apoiava a ditadura tinha de combater a ditadura, não era não? Agora, nós temos por último, talvez, porque eu acho que ainda dá tempo, é falar um pouquinho do Bolsonaro.